Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 14 de outubro de 2021, quinta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, e bora para os jogos. Bom, tropa, quinto amanhã, graças a Deus, é o último dia de data FIFA. Pô, é muito ruim para trabalhar pré-live em jogos de seleções, principalmente as europeias, porque a gente fica vendido em muita coisa. Vou dar um exemplo de ontem, Dinamarca e Áustria. A Áustria precisava vencer de qualquer jeito para ela continuar tendo chance de ir para a Copa do Mundo. Pô, a Áustria jogou, cara, ó. Tipo assim, foda-se, Copa do Mundo, jogou morta. A Dinamarca também não forçou tanto, ficou ali administrando, fez 1-0 ali no segundo tempo e morreu nisso, né? É o preço que a gente paga realmente fazer a entrada pré-live sem estar analisando como é que vai estar sendo o jogo, né? Porque se a gente tem uma noção de que o jogo está pegado, vale a pena entrar em gols. Agora, se a gente olha, vê o jogo morto igual aconteceu ontem, aí não compensa. Mas faz parte, tropa, não tem jeito. Amanhã a gente tem uma grade fraquíssima. Eu ia comentar só 4 jogos. Eu acabei colocando os outros jogos da eliminatórias também para o vídeo ficar com pelo menos uma quantidade de jogos interessantes. Só que eu vou avisar os jogos que eu não comentaria, tá? De repente você que quer fazer entrada, você já analisou esse jogo aí, de repente a sua análise bate com a minha, eu posso ajudar de alguma forma. Pô, Brasil, show de bola. Então vamos começar. O primeiro jogo que eu tenho aqui é pelas eliminatórias da América do Sul, que é o que temos para amanhã. Eliminatória e 2 jogos do Brasileiro. Bolívia contra Paraguai, 5 horas da tarde. Esse era um confronto que eu não comentaria, tá? Vou mostrar aqui a classificação. A Bolívia ela conseguiu uma grande vitória em cima do Peru nesse último jogo. Bolívia tem 9 pontos e a Colômbia, que está em quinto lugar, tem 15. Então são 6 pontos de diferença. Dá para sonhar. Dá para sonhar porque são 18 rodadas e vai pegar o Paraguai, que também está nessa briga aí pela classificação, está a 3 pontos atrás da Colômbia. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. A Bolívia, dos últimos 8 jogos, em 6 perdeu o primeiro tempo. E o Paraguai é muito under. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols. Deixa eu dar uma olhada aqui só nos gols do Paraguai. O Paraguai em 11 jogos fez 9 gols, tem um ataque muito fraco, sofreu 13. E a Bolívia fez 11 em 11 jogos, né? Fez 13 gols e sofreu 25. Vamos lá, o que torna perigoso o mercado de gols aqui é a forma que o Paraguai vai jogar, porque teve um jogo que a gente fez de Bolívia contra o Peru. O Peru ele nem tentou atacar, pô. A Bolívia, porra, massacrou o jogo todo, ficou com 1 a menos, massacrou, fez o gol com 1 a menos, porque assim, é foda jogar na altitude, né? E vou falar pra vocês uma coisa interessante desse jogo aqui. A Bolívia, ela não perde pro Paraguai na casa dela. Quem joga em casa não costuma perder, tá? Tipo, deve ter uns 10 anos que quando elas jogam na Bolívia, a Bolívia não perde. Da mesma forma que o Paraguai, quando joga em casa contra a Bolívia, ele não perde. Se eu fosse explorar alguma coisa aqui, mas muito na ousadia, explorava um dupla chance para a Bolívia. Se a Bolívia jogar igual ela jogou contra o Peru, jogando em casa, e mantiver esse retrospecto contra o Paraguai também como mandante, eu exploraria assim um dupla chance para a Bolívia. Dá para entrar no mercado de gols? Pô, dá pelo fato da Bolívia ser um time over. O problema vai ser a postura do Paraguai. Se o Paraguai adotar a postura que o Peru teve, aí preferia não entrar. Mas é um jogo perigoso, tá? Porque a Bolívia é uma seleção mais fraca que o Paraguai e, de repente, se o Paraguai ganhar, não seria surpresa para ninguém. Pra cá, para mim, 1-0 Bolívia, 1-1. 6 horas da noite, continuando nas eliminatórias, temos Colômbia enfrentando o Equador. Também é mais um jogo que eu não comentaria, tá bom? Vamos olhar aqui a classificação. O Equador, ele tá bem, é o terceiro colocado em 11 jogos, fez 20 gols, sofreu 13, é um time over, ganhou 5, empatou 1 e perdeu 5. O Equador é vencer ou vencer, filho. Já a Colômbia, em 11 jogos, ganhou 3, empatou 6 e perdeu 2, fez 16 gols, sofreu 16. A Colômbia, cara, ela tá empatando pra caramba. Quer ver? Primeiro vamos olhar aqui o histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico do confronto é under. Dos últimos 10 jogos, em 8, a gente teve menos do que 3 gols. A Colômbia vem de 6 jogos sem perder, tá com uma invencibilidade. Dos últimos 5 jogos dela, em 4, a gente teve menos 3 gols. Inclusive, a gente teve uns 0-0. Quer ver? Deixa eu ver. Ó, contra o Brasil, 0-0. Contra o Uruguai, 0-0. Aí ganhou do Chile. Depois empatou com o Paraguai de 1-1. E empatou com a Bolívia 1-1. É uma seleção que está empatando pra caramba. Deixa eu ver os últimos jogos do Equador. Perdeu para Venezuela. Cara, perdeu para Venezuela de virada. De 2-1, que é a pior seleção
Aí ganhou da Bolívia, jogando em casa, perdeu para o Equador fora, empatou com o Chile em casa, ganhou do Uruguai em casa, Paraguai em casa. Então, teoricamente, esse jogo aqui a Colômbia não perde, tá? Porque é uma seleção melhor, é uma seleção que está jogando em casa. O Equador já mostrou ser um péssimo visitante. Deixa eu ver se aqui mostra pra gente. Ó, o Equador em 5 jogos como visitante, ele ganhou 1 e perdeu 4, fez 4 gols, sofreu 8. Colômbia como mandante, também não é um grande mandante, só que só perdeu uma jogando em casa. Então, analisando que a Colômbia está invicta, ela está 1 ponto só do Equador, que é o terceiro colocado. Se ela ganhar, ela passa, assume ali a terceira posição. É um jogo muito importante que ela precisa vencer, tá legal? Então, daria sim para explorar um Colômbia empate anula. É interessante, tá? Ela tá jogando em casa, pode ser sim uma boa entrada. Não explora o mercado de gols, porque o histórico do confronto é under, a Colômbia tem tido dificuldade para fazer gols, nos últimos jogos 0-0, o Equador também é under. Quando eu falo under, né, um time é under, uma seleção é under, é porque costumam ter poucos gols em suas partidas, tá? E quando eu falo over, é porque tem mais. Então, nesse caso aqui, eu ficaria fora do mercado de gols, também não arriscaria o mercado de menos gols, mas esse empate anula aqui me pega, tá? Me pega bastante. Placar para mim, 2-0 Colômbia. 7 horas da noite temos aqui pelo Brasileirão Cuiabá contra Sport. Esse jogo aqui também tô fora, tá bom? O Sport, ele tem jogado bem esses últimos 3 jogos. Porra, ganhou jogos que a gente não esperava que ele ganhasse, inclusive ganhou do Corinthians. Já o Cuiabá, se a gente olhar aqui essa race, ele não vence há pelo menos 5 partidas. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Sport, cara, todo mundo já dava o Sport como rebaixado. E o Sport agora tá com 26 pontos. Tem 1 atrás do Bahia e tem 2 aqui atrás do Santos, que é o primeiro fora da zona. Tem 2 também atrás do Juventude, 3 atrás do Ceará. Cara, o Sport está vivo, pô. E vou te falar, porra, não sei não se ele perde pro Cuiabá, hein? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O histórico, vamos dar uma olhada aqui, ó. O Sport não perde para o Cuiabá há 3 partidas. O Cuiabá, como eu disse, não vence há 5. O Sport vem de 3 vitórias seguidas. Confronto entre elas foi 0-0, tá? Ó, essas últimas partidas do Sport. Ganhou de 1-0 do Corinthians, ganhou de 3-1 do Juventude, ganhou do Grêmio de 2-1. São essas 3 vitórias. A gente tinha perdido pro Fortaleza, pro Atlético Mineiro, também aí é foda, né? O Cuiabá empatou em 0-0 com São Paulo, empatou com o Grêmio, perdeu pro América Mineiro, empatou com o Atlético Goianiense, empatou com o Fluminense. Aí tinha ganho do Juventude, do Santos, enfim. Eu não vou entrar nesse jogo, não vou entrar em dupla chance pro Sport, por mais que o Sport esteja numa fase melhor, porque o Cuiabá tá jogando em casa, pô. E o Cuiabá vai ter uma hora que ele vai vencer. Já tá 6 jogos, 5, 6 jogos, agora eu não lembro, mas já tá um bom tempo sem ganhar. Pode ser um jogo bom para ele ganhar, só que vou ficar de fora pelo momento que o Sport vive. Se eu fosse arriscar alguma coisa, arriscaria o mercado de menos gols aqui, menos 3,5 gols, porque pelo estilo de jogo do Sport ser truncado, principalmente quando ele joga fora de casa, a tendência é que a gente tenha poucos gols, tá? E o Cuiabá também está tendo dificuldade de fazer gols, mas mesmo assim é uma odd que para mim não compensaria. Placar para mim desse jogo, 0-0. Indo agora para o outro jogo do Brasileirão, às 7 horas da noite, temos São Paulo que vai receber o Ceará. São Paulo que é o rei do empate, filho. Se você olhar aqui os últimos 5 jogos, todos os 5 foram empate. E o Ceará também, dos últimos 5 jogos, ele venceu apenas 1. Vamos dar uma olhada primeiro no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam, o confronto é under. Dos últimos 7 jogos, em 7, a gente teve menos que 3 gols. E dos últimos 5, em 4 ambas marcam. São Paulo não perde para o Ceará há 8 partidas. Tem um retrospecto muito bom. Freguês, simplesmente freguês. Só que o Ceará não perde para o São Paulo há 4 partidas. Então as 4 últimas partidas deles foram empate. Vamos dar uma olhada aqui, o São Paulo vem de 6 jogos sem perder, o problema é que não vence, né? E vem de 5 jogos sem ganhar, olha só. São Paulo dos últimos 5 jogos, em 5, a gente teve menos que 3 gols. E o Ceará dos últimos 7 jogos, em 6, a gente teve menos que 3 gols. Dando uma olhada na classificação, cara, é um jogo muito, muito importante para o São Paulo vencer. O São Paulo que tá perigando a zona, pô, tá 3 pontos do Bahia, filho, que é o primeiro aqui da zona, já tá a 4 pontos do Sport, que, pô, querendo ou não, são 2 jogos, então é um jogo ideal para ele ganhar, jogando em casa, voltar a vencer, né, depois de 5 jogos, ele conseguir distanciar não só da zona do rebaixamento, como também do próprio Ceará, já vai colocar ali um joguinho na frente do Ceará, né, 2 jogos, na verdade, já está a 1, ficaria a 2, 4 pontos. Então,
Partindo desse princípio, dá sim para explorar um São Paulo empate anula. São Paulo jogando em casa, ele é forte quando ele pega uma equipe um pouco mais fraca, que é o caso do Ceará. Dá sim para cravar essa vitória, mas como eu disse, com empate anula. Até porque o São Paulo está empatando pra caramba. Ceará é um time que empata muito também. Se esse jogo terminar empatado, não vai surpreender ninguém. Uma outra coisa a ser explorada é o mercado de menos gols, tendo em vista que o São Paulo é um time under, Ceará também, o histórico do confronto é under, então dá sim para explorar um menos de 3,5 gols, tá bom? Placar para mim, 2-0 para São Paulo. 8h30 da noite, voltando para as eliminatórias, temos o jogo da Braba da América atualmente, que é a Argentina, vai enfrentar o Peru, jogando em casa, e na moral, é jogo para a Argentina vencer, tá? Ela tá jogando muita bola, o Messi esquece, o Messi botou a camisa da seleção e falou, agora eu vou jogar pela Argentina, e ele tá destruindo, tá? Ele, Lautaro Martínez, Di Maria, a zaga tá boa agora com o Romero, cara, o time da Argentina é bom, tá bom? Tá, a seleção da Argentina, na verdade, tá muito boa. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 7 jogos em 5, foram ambas marcam. A Argentina vem de 10 partidas sem perder para o Peru. A Argentina vem de 24 jogos de invencibilidade. A Argentina vem de 3 jogos sem sofrer gols. Dos últimos 10 jogos da Argentina, em 9 ela venceu o primeiro tempo. Já o Peru é uma seleção under dos últimos 5 jogos. Em todos os 5 a gente teve menos que 3 gols. E o confronto entre elas, o último foi em 2020, em novembro do ano passado. Foi 2-0 para a Argentina. Tropa, sem enrolar muito aqui nesse jogo, acredito muito na vitória da Argentina, vai estar jogando em casa. E vou te falar, eu exploraria o handicap asiático -1, que eu estou procurando 2 gols de diferença da Argentina. Caso saia só 1, a nossa aposta é anulada, igual aconteceu ontem no jogo da Escócia. Ganhou por 1, não tem problema, a gente não perde, tá legal? A gente só não ganha. Então, se você tiver a mesma confiança que eu, entra no handicap asiático -1. E se você não tem tanta confiança assim, ou sua casa de aposta não tem, entra só na vitória seca, que acredito ser um jogo até tranquilo para a Argentina, pelo que ela tem jogado e também pelo que o Peru demonstrou jogando contra a Bolívia, tá bom? Se você não sabe o que é handicap asiático, foi meio perdido, vou deixar aqui no card, o vídeo que eu fiz está bem explicadinho, tem uma tabela lá também dos handicaps, do tipo, tá bom? Então, se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá. Placar para mim, 3-0 para a Argentina. 9 horas da noite temos Chile contra a Venezuela. Esse jogo aqui eu comentaria, só que tem um problema com esse jogo aqui. Essa odd do Chile, essa cotação, ela não me pega a 1,40, tá? Por mais que eu acredite que o Chile seja favorito, eu não acredito que valha uma entrada nessa cotação aqui. Porque se você olhar, o Chile dos últimos 5 jogos, ele só ganhou 1, tá? E a Venezuela é uma seleção muito fraca, só que também está embalada porque ganhou do Equador de virada. Se a gente olhar aqui a classificação, a Venezuela é a seleção mais fraca, tem 7 pontos. Só que o Chile, cara, o Chile que está acostumado a estar praticamente todas as Copas do Mundo, pelo menos essas últimas, está se vendo aqui em 8º lugar. Geração tá velha, né? Geração do Vidal, do Alex Sanches. Passou essa geração muito boa do Chile, bicampeã da América, tá bom? Então, só que assim, não tá morta, pô. Não tá morta. Faltam 7 rodadas e o Chile tá a 5 pontos da Colômbia. Dá para correr atrás. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico over dos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols, só que o Chile ultimamente está under, tá? E a gente tem que se basear pelo momento atual das equipes. Dos últimos 10 jogos do Chile, em 9, a gente teve menos do que 3 gols. Já a Venezuela vem sofrendo gols há 3 partidas, é uma seleção over, até porque é uma seleção que toma muito gol. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e 4 também foram ambas marcam. O confronto entre elas, no ano passado, em novembro, né, que foi o jogo de ida, foi 2-1 para a Venezuela, tá bom? Jogando em casa. Então é o seguinte, eu acredito no favoritismo do Chile, acredito que o Chile tem tudo para vencer. Se o Chile ainda quiser também disputar a Copa do Mundo, ele precisa dar o gás aqui. E cravo a vitória do Chile. O problema é que eu, Christian, não entro nessa cotação, tá? Se começar o jogo, pô, o Chile tá ali amassando, não consegue fazer o gol, essa odd vai subindo, pra mim valeria a pena. Então chegar amanhã, tiver pelo menos 1,50, aí daria pra entrar no empate anula. Em caso de empate, ficaria safe, tá? Só que a 1,40 eu não entro nesse back. Quem quiser se arriscar um pouco, pode arriscar, que é favorito. Placar pra mim, 2-0 pro Chile. E para a gente fechar o nosso dia, às 9h30 da noite, temos o jogo do nosso Brasil Zil enfrentando o Uruguai aqui no Amazonas. Só que antes,
tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites, pô, se inscreva no canal. Se você puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo. Ontem falhamos na missão do like, falei que se bater 5 mil likes, né, eu lançaria aqui um conteúdo de escanteio, só chegamos a 4 mil e pouco aqui que eu tô gravando o vídeo, então não vou lançar hoje, tá? Mas não vou deixar de lançar, até porque eu gosto muito de vocês. Eu devo lançar agora, acho que só sexta-feira ou sábado. Tá bom? E vou te falar, é um conteúdo bom, tá? Que eu vou pedir muito feedback de vocês, porque ele é um conteúdo básico de um curso que eu tô elaborando, que tá muito legal, tá? Só que é só para ano que vem. Ano que vem a gente troca uma ideia sobre esse curso aí, que não vai ser aberto a todo mundo, vai ser poucas vagas. Infelizmente, hoje em dia a parada de curso está muito banalizada, qualquer picareta quer ganhar dinheiro em cima dos outros, aí pega alguma coisa assim e transforma em curso para vender, né? Ganha esse dinheiro em cima dos outros. Só que tem cursos que valem a pena, tá? Porque, tipo, faculdade é um curso, você vai estar cursando, sua escola é um curso, é um tipo de preparação. Mas, enfim, ano que vem a gente troca uma ideia com isso, começo do ano, tá? Vamos conversar sobre esse jogo que é o interessante pra gente. Tropa, Brasil jogando em casa, ele não perde. Tá? Só que eu não vou com essa vitória seca não, eu vou com empate anula, eu tenho odd para isso, odd de 1,50 interessante para empate anula. E assim, por mais que eu acredite que o Brasil é bem mais forte que o Uruguai está sem o Arrascaeta, tá machucado, só tá com o Luis Soares, Cavani estava no banco, só que pô, o Uruguai ele empata bastante, cara, então eu prefiro ficar, vamos dar uma olhada no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, nos últimos 7 jogos, em 5 a gente teve pelo menos 3 gols. O Brasil vem de 3 vitórias seguidas contra o Uruguai e 10 jogos sem perder. O Brasil vem de 4 jogos de invencibilidade, é porque aqui acaba contando aquela final contra a Argentina, tá? Mas se a gente olhar aqui, o Brasil tirando esse último empate contra a Colômbia, ele vinha 9 jogos e 9 vitórias das eliminatórias. Não joga bem, mas vence. É importante? Talvez seja aqui, mas se o Brasil não jogar bem lá na Copa do Mundo contra as seleções europeias, o Brasil não vai ganhar. Igual já não ganhou da Argentina jogando nada. O Brasil dos últimos 8 jogos, em 7, a gente teve menos que 3 gols. É uma seleção under, não tem jeito, é o estilo do Tite, tá? Foi assim em todos os clubes da vida dele e está sendo assim na seleção. O Uruguai também é under, dos últimos 10 jogos, em 8, a gente teve menos que 3 gols. E o Uruguai vem simplesmente de um 3-0 contra a Argentina, que a Argentina engoliu o Uruguai. A Argentina tá pica, pô. Vocês não estão botando fé na Argentina, a Argentina tá brava. Mas vamos lá, vamos aproveitar que o Brasil do Tite na América, ele manda bem. O Brasil tá jogando em casa, o Brasil tem uma seleção melhor, tá? Ainda mais que o Uruguai tá desfalcado. E o Brasil tá em tudo para vencer. Só que, pô, como o Brasil não tem jogado bem, tá? Principalmente o Neymar, o Neymar ainda não entrou na temporada ainda, a temporada toda ele ainda não fez uma grande partida, nem pelo PSG, nem pelo Brasil, e a gente depende muito do Neymar. Mas tomara que seja amanhã, o dia que ele volte a arrebentar e dê essa vitória pra gente. Só que eu vou com empate anula pra ficar safe, tá? Placar pra mim, 2-0 para o Brasil. Bom, tropa, fechamos hoje nossos jogos de quinta-feira. A gente tem uma grade muito fraca, então tome cuidado, filtre bem seus jogos. Se você não curtir nenhum, não sentir confiança, não faça, tá? Final de semana tá aí, volta dos times, graças a Deus, que é melhor de entrar pré-live. Tamo junto, muita fé, bora pra cima. Bom, tropa, pra amanhã deixei uma tripla pra gente. Primeiro jogo eu coloquei São Paulo, empate anula contra o Ceará, tá? Tá jogando em casa, acredito muito nessa vitória, só que a gente vai com um empatezinho, né? Porque as duas equipes gostam muito de empatar. Segundo jogo, eu coloquei a vitória seca da Argentina contra o Peru. Acredito até que dá para explorar um handicap asiático também, -1. Só que aqui eu vou ficar só nessa vitória simples. E para a gente fechar, coloquei Brasil, empate anula. Acredito que o Brasil tem tudo para ganhar, ainda mais jogando em casa, só que eu não tenho confiado no Brasil ultimamente. Então eu coloquei empatezinho anula. Essa nossa tripla deu um total de 1,90 de odd, sempre próximo ali para a gente dobrar o nosso investimento. E não esqueça de fazer gestão de banca para cima.